Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Aqui é o professor José Salerno, da Unirio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre especializações de membrana, especializações da superfície apical, né, da parte de cima das células, e também sobre as junções intercelulares ou junções celulares. É importante a gente pontuar aqui logo no início que esse tema está intimamente relacionado aos filamentos do citoesqueleto. Então, os microfilamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos, que são os maiores, né? Porque essas especializações que nós vamos conversar, elas envolvem aí os filamentos do citoesqueleto e também a membrana das células, né? Então, a gente vai falar em duas partes aqui. Na primeira, a gente vai conversar sobre especializações da superfície das células, né? Especializações de membrana. Então, daquela parte das células que fica voltada para uma parte oca, né? Para uma cavidade ou para um meio externo, enfim. Parte livre, né? Uma superfície livre das células. E por outro lado, nós vamos conversar também sobre as junções intercelulares. Essas não acontecem na superfície livre das células, mas sim nas superfícies laterais das células, né? Onde duas células vizinhas se encostam. Então, essas junções serão as responsáveis aí pela integração funcional e morfológica que vai fazer com que um conjunto de células consiga aí formar um tecido, né? De algum órgão, por exemplo. Nós vamos começar falando das especializações apicais de membrana. E aí, cada uma das que a gente vai conversar estão aqui distribuídas nesses cubos aqui do meu slide. E vocês já podem ver que o maior deles, o cubo verde, ele representa aí os cílios e os flagelos. São duas especializações diferentes, mas elas compartilham muitas similaridades estruturais. Tá? Elas possuem o mesmo núcleo ali de filamentos do citoesqueleto participando. Uma estrutura bem semelhante. Então elas vão ser estudadas junto aqui. Já os microvílos e os estereocílios, que estão nos cubos laranja e azul, respectivamente, eles também compartilham muitas similaridades estruturais, mas eles serão estudados separadamente aqui, como entidades morfológicas diferentes. Tá? Nós vamos começar pelos microvílos ou microvilosidades. E aí eu gostaria que vocês percebessem que eu destaquei o micro nas duas palavras. Essas duas palavras são sinônimas, né? Microvílos e microvilosidades, mas ambas aí vêm com micro na frente. Isso é importante, essa distinção, porque existem outras estruturas histológicas que são chamadas de vilos ou vilosidades, sem o micro na frente. Então é importante a gente pontuar que neste vídeo estaremos falando sobre o microvilo ou microvilosidade, né? A adaptação da membrana plasmática de cada uma das células ali voltada para a superfície livre, tá? Então não confundir com vilos ou vilosidades só. Vamos sempre lembrar desse micro na frente, representando aí projeções que são microscópicas, né? Que são muito pequenas. Essas projeções em especial, elas são elevações da membrana em formato de dedo. Por isso elas são chamadas de elevações digitiformes, né? Em formato de dedo. Se a gente olhar o esquema aí que está representando essas microvilosidades, nós vamos ver que se a gente tivesse essa célula apenas com a superfície apical dela reta, né, como se fosse uma tampa ali na parte de cima das células, a gente teria apenas aquela área ali de contato. Quando a gente considera os microvilos ou microvilosidades, então essas projeções que vão sair para cima das células ali com a membrana, né, a gente está falando de um aumento significativo da área da superfície de contato que essa célula tem. Ou seja, mais área onde as substâncias que estão do lado de fora podem se encontrar e chegar até a célula. Tá? E é por esta razão que essas estruturas vão propiciar aí um ambiente muito adequado para a absorção eficiente de substâncias essenciais, como nutrientes, íons, água, etc. Por isso que a gente vai encontrar microvilos ou microvilosidades, né, em células que compõem aí tecidos e órgãos que estão engajados com processos de absorção. Talvez o melhor exemplo disso seja o intestino delgado, né? Um órgão bastante envolvido aí com a absorção de nutrientes e água, onde os microvílos são proeminentes nas células que o compõem. Então, quando a gente pensa numa especialização de superfície que vai aumentar a área de contato, a gente geralmente está falando de tecidos que precisam ter uma grande superfície de contato para promoverem aí a absorção adequada. Tá? Os microvílos, eles são constituídos, né, não só pela elevação da membrana, mas como vocês estão vendo no esquema,
por filamentos do citoesqueleto. Neste caso aqui, filamentos de actina, que estão aí pintadinhos em verde, tá? Então, a gente vai usar para cada um desses microvílulos entre 20 a 30 filamentos de actina do citoesqueleto, que vão se organizar ali formando uma espécie de alicerce, né, de andaime para cima das células, empurrando a membrana para cima, né, forçando a membrana para cima e formando esse formato de dedo, tá? A gente vê também que a porção apical, né, a porção de cima desses microvílulos, que está ali pintadinha em azul, ela é formada por uma parte amorfa, vazia, né, que é o local onde proteínas como vilina, formina, enfim, não vamos entrar nos detalhes das proteínas nesse vídeo, mas existem proteínas que vão estar ali naquela parte de cima, onde está pintado de azul, prendendo os filamentos de actina e mantendo eles sempre para cima, né, formando essa estrutura aí projetada, né? É como uma cabana mesmo, uma barraca de camping que é montada com os filamentos do citoesqueleto que ficam presos lá em cima com uma estrutura que vai dar sustentação, tá? Os filamentos de actina que estão no interior dessa microvilosidade, eles são também unidos por ligações cruzadas de proteínas formadoras de feixe. Então, vocês estão vendo no meu esquema aí vários pontinhos coloridos ali, vermelho, amarelo, roxo, azul, que representam as proteínas que vão manter, organizar, né, os filamentos de actina na estrutura adequada para proporcionar a estrutura do microvilo no final das contas, tá? Na base desses microvílulos, então já na parte onde seria ali uma tampa reta de membrana, né, a gente vai ter os filamentos de actina vão ser estabilizados nessa base, tá, com o que a gente vai chamar de trama terminal, que seria já o citoesqueleto da própria célula ali, da parte de baixo. Então é como se fosse realmente o alicerce ali dos filamentos que estão projetados para cima, tá? Uma coisa interessante, não sei se vocês já conhecem essas proteínas, mas a gente está vendo aqui a existência de miosina. Miosina é uma proteína contrátil, né? Uma proteína que está envolvida aí com processos de movimento nas células. Nesse caso aqui, os microvílulos ou microvilosidades, eles não são especializações de superfície móveis exatamente, mas os núcleos de actina, né, a parte que está dentro ali da sustentação do microvilo, que são núcleos rígidos, eles ficam ancorados aqui nessa trama terminal, né, onde estão os filamentos do citoesqueleto da própria célula, né, e isso permite a presença da miosina e essa ligação ali com a trama terminal, permite que, se houver uma força aplicada lá em cima, que esses microvílulos eles são capazes de dobrar passivamente, né? Embora não seja uma motilidade ali, eles não arrebentam, né, se uma força for feita ali em cima, porque eles estão ligados a esse filamento, a esses filamentos que compõem o citoesqueleto interno das células. Então eles são sim capazes de um dobramento passivo, né, em que quando a força é aplicada eles dobram, mas eles retornam para o lugar, tá? A presença dos microvílulos, como eu falei para vocês, vai estar então sempre associada ali à capacidade de absorção que um determinado tecido tem, tá? E como as superfícies apicais das membranas de células que contêm microvílulos não fica reta, né, o conjunto desses microvílulos acabou sendo batizado aí com o aspecto de borda em escova ou planura estriada, né, em que a borda não é lisinha, ela parece uma escova, são as cerdas ali de uma escova mesmo, tá? Para todos os efeitos dos estudos de vocês, tanto planura estriada quanto borda em escova se referem à mesma coisa, tá? Um tecido cujas células da superfície possuem muitos microvílulos. Mas vocês vão encontrar em alguns livros escrito borda em escova, em outros planura estriada, ambos se referem à mesma coisa. Tá? Existe uma diferença conceitual aí embrionária, na verdade, né? As células que derivam de um dos folhetos embrionários, chamado endoderma, né? Como é o caso das células intestinais, que a gente acabou de usar como exemplo, a gente vai chamar de planura estriada, e quando esse tecido, essas células, né, se originaram de um outro folheto embrionário, chamado mesoderma, a gente vai chamar de borda em escova. Para todos os efeitos não vai fazer diferença para o que a gente está estudando aqui, porque a estrutura ali por dentro é a mesma de ambos, tá? Mas só para vocês saberem aí que existem essas duas possibilidades, né, de nomenclatura para um tecido cujas células contenham microvilosidades, tá bom?
Bom, vamos dar uma olhada em imagens de microscopia eletrônica. Então a gente está vendo aqui, a gente vai ver, né, imagens com muita aproximação, para a gente dar uma observada na morfologia desses microvílulos. Então nessa primeira imagem aí vocês estão vendo na superfície apical que a membrana não é lisa, né, ela tem as projeções em formato de dedinho, que são os microvílulos ali. Nessa outra imagem a gente consegue ver isso ainda melhor, né, todas essas projeções para cima são microvílulos de uma célula. Então a gente está vendo aqui um zoom, né, na verdade, com a membrana de uma célula só. Então vejam que lá para baixo tem o citoesqueleto, mas toda a parte de cima da membrana está com essas projeções aí em formato de dedo. A mesma coisa aqui, né, cheio de microvílulos. Nessa imagem aqui, que a gente consegue ver com muita clareza também a malha do citoesqueleto da célula, né, a parte que está abaixo ali daquele limite da membrana. A gente tem ali actina, tem proteínas motoras, como a miosina, que eu usei como exemplo há pouco tempo atrás. Então, a trama terminal, que está aqui embaixo, ela meio que sustenta, né? Ela segura, ela ancora os microvílulos que estão projetados para cima, tá? Nessa imagem aqui, a gente também está vendo em detalhes os microvílulos e fazendo uma revisão aí do conteúdo de membrana plasmática. As membranas, elas podem conter, elas geralmente contêm, na verdade, né, esse conjunto de carboidratos que fica exposto para o lado de fora da membrana de uma célula, e que no caso de uma célula intestinal, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente vê projeções para cima, que são os microvílulos, e lá em cima a gente vê o glicocálice, que é esse conjunto de carboidratos ali expostos na membrana dessa célula, tá? Que é o que a gente está vendo nessa imagem. Bom, então, se a gente precisasse resumir o que a gente falou agora dos microvílulos em uma grande função, né, em uma grande especialidade, a gente poderia dizer que eles são as especializações envolvidas com aumentar a superfície de contato. Então, essa é a principal função dos microvílulos. Eles vão aparecer em todos os tecidos que precisam, então, desse mecanismo ali para aumentar a superfície de contato com o meio externo, tá? Os estereocílios, que enfim, como eu disse para vocês, tem aí várias características em comum com os microvílulos, né? Eles, na verdade, são microvilosidades extremamente longas. E aí, se a gente observar aqui a estrutura interna deles, vejam que os filamentos que estão aí pintados em verde, eles também são feixes de actina. Percebam que é muito semelhante ao que a gente acabou de ver para os microvílulos, né? Mas na maior parte das vezes, nesse caso aqui dos estereocílios, a elevação que a membrana vai fazer na base, ela não dá origem a um estereocílio só, mas sim a vários. Então é como se fosse, na verdade, um tufo, né, cheio dessas protrusões, dessas elevações, saindo ali da superfície da célula, e não aquelas projeções em formato de dedos que ficam distribuídas quase que homogeneamente, né, em cima da superfície celular. Outra diferença marcante, se a gente olhar para esse esquema aqui, é que os estereocílios vizinhos, eles são conectados por pontes citoplasmáticas, coisa que não acontecia com as microvilosidades tradicionais. Então lá a gente tinha cada um dos microvílulos isolado, né, um separadinho do outro, e aqui a gente vê que eles saem como esses tufos da membrana, e além disso, eles se conectam por pontes citoplasmáticas, né, tem ligações entre os estereocílios vizinhos. Estéreo, para quem não sabe, significa aí dar uma conotação de alguma coisa que é falsa, né? E eles têm esse nome porque eles parecem os cílios, que são projeções que a gente vai estudar já já, né? O próximo assunto. Mas eles não são, eles são parecidos com as microvilosidades por dentro. Por isso eles são aí chamados de falsos cílios ou estereocílios, tá? Como eu disse para vocês, eles compartilham, então, a mesma estrutura interna das microvilosidades, mas eles são incomumente longos, tá? Eles também têm feixes de 20 a 30 microfilamentos de actina, mas nesse caso aqui, o comprimento pode alcançar 120 micrômetros. Então eles são muito, muito maiores do que as microvilosidades tradicionais, tá? Alguns livros, inclusive, gente, empregam o termo estereovilosidades como sinônimo aí dos estereocílios, tá? Mas só para vocês saberem, então, que é uma entidade de especialização um pouquinho diferente das outras, principalmente por conta do comprimento.
tá? Bom, como os estereocílios eles podem ser facilmente danificados por uma estimulação excessiva, né, eles dispõem de um mecanismo molecular para renovar continuamente a sua estrutura com os monômeros de actina. Então, o que vocês estão vendo ali dentro, representado nesse esquema, são na verdade os filamentos de actina compostos por monômeros, ou seja, por cada uma das frações que compõem esse filamento, né, da proteína actina. E percebam que onde está verde, pintado de verde, né, a gente tem monômeros de actina sendo continuamente adicionados às extremidades lá em cima, e enquanto os mesmos monômeros de actina eles vão sendo removidos na parte de baixo. Então, quase que funciona como uma esteira, né, ou uma escada rolante, em que você vai adicionando monômeros em cima e destruindo embaixo, e ele está sempre então se renovando, né? Está sempre com a estrutura de actina ali em cima, mas ele está sempre se renovando, trocando, na verdade, os pedacinhos de actina que o compõem, tá? Bom, a distribuição dos estereocílios ela é super limitada no corpo humano, tá? Elas vão estar limitadas aí a pouquíssimas partes, então enquanto as microvilosidades aparecem em vários tecidos que estão engajados com a absorção, os estereocílios eles estão limitados ao epidídimo, que é esse órgão aqui à esquerda, pintado em verde, tá? Que fica sobre os testículos, é o órgão responsável aí pelo armazenamento dos espermatozoides, tá? No sistema reprodutor masculino. Lá eles servem para a mesma coisa que as microvilosidades, né? Eles servem para aumentar a superfície de contato dos restos, isso para absorver os restos citoplasmáticos do processo que forma os espermatozoides, né? Então, à medida que o espermatozoide vai sendo formado, para virar aquela célula bem característica, ele perde muitos pedaços que o seu corpo não desperdiça, que o seu corpo, na verdade, vai reabsorver e vai fazer isso através de estereocílios. Outro lugar muito interessante, onde a gente vai encontrar estereocílios, eles vão ter uma função diferente, uma função bem particular e diferente, né? A gente encontra estereocílios nas células do ouvido interno, e lá eles funcionam como antenas, que são super sensíveis, que vão ficar numa estrutura interna lá do ouvido, chamada órgão de Corte, tá? E aí as células que têm esse microvilo, na verdade, vai vai detectar, na verdade, né, movimentos no líquido, na membrana, que fica ali sobre os estereocílios, tá? Com isso, quando então elas estão em repouso, as células ficam entre as duas membranas e com as pontas dos estereocílios fixadas e paradas em cima. Quando as ondas sonoras movem essa membrana que está ali em cima para cima, os estereocílios eles acabam sendo dobrados, né, forçados a se dobrar. E quando eles se dobram, quando essas ondas sonoras então movem a membrana e dobram os estereocílios, essas células vão sinalizar, né, o movimento para o seu sistema nervoso. Então, a gente vê isso acontecendo através de proteínas transmembrana, que estão lá expressas na pontinha dos estereocílios, tá? E quando, então, ele é esticado, né, isso vai abrir canais de membrana também, que muda ali a polaridade, né, a carga elétrica dessas células, fazendo com que elas sejam capazes de sinalizar, então, uma informação, tá bom? Então, a gente encontra estereocílios em lugares diferentes dos microvilos e tendo um repertório de funções um pouquinho diferente também, embora em linhas gerais eles sejam todas estruturas envolvidas com o aumento da superfície de contato, tá? Vamos dar uma olhada nas imagens. Então, aqui a gente está vendo um corte histológico clássico, uma fotomicrografia de microscopia óptica, em que vocês estão vendo um ducto que está cortado, então transversalmente. A gente está olhando, na verdade, só uma fatia desse ducto, né? E o que vocês podem ver onde as setas estão apontando na verdade, a superfície apical dessas células, né? Então tem todas essas células uma do ladinho das outras, tá? Que estão aí apontadas como células principais. Isso que está apontado são os núcleos. E o interior, a parte branca ali, é a cavidade desse tubo, né? A parte oca do tubo. Então, se a gente perceber bem, as células que estão ali, elas têm essas projeções, né, que são os estereocílios virados lá na sua superfície apical para dentro
da cavidade oca, tá? A gente está vendo aqui também estereocílios cortados. Percebam uma coisa interessante na microscopia eletrônica. Eles são tão longos que, na verdade, quando se faz o corte para observar isso no microscópio, geralmente eles ficam tortos e com pedaços falhados. Isso se dá pelo longo comprimento, né, que eles têm, como está aqui, por exemplo, mostrado, né? Então eles são bem longos e bem dobrados, que fica aparecendo aí levemente cortadinho. Nessa imagem de microscopia eletrônica, a gente está vendo do lado esquerdo os microvilos clássicos e do lado direito os estereocílios, onde dá para ver isso que eu falei, né? Eles são muito compridos, eles ficam muito dobrados e na hora que se faz o corte daquelas células ali para observar o microscópio, geralmente a gente não vê a estrutura toda íntegra, né, dos estereocílios, perdão. Tá? Aqui, mesma coisa, é a parte dele saindo da membrana, né? E aqui são as estruturas que estão lá no ouvido interno que eu falei. São estereocílios bem especiais, né? Porque eles ficam projetados para cima, alinhadinhos, e quando as ondas sonoras vibram, então, as membranas que estão aqui por cima, elas vão despolarizar as células, né? Através do movimento dos estereocílios, tá bom? Bom, e agora sim, finalmente, a gente vai falar sobre os cílios e flagelos. E como eu disse para vocês, nós vamos estudar os cílios e flagelos juntos, já que eles têm a estrutura interna igual, tá? Então vamos começar falando sobre os cílios móveis, né? E vamos definir, na verdade, que nós vamos conversar aqui nessa aula sobre os cílios móveis. São esses que compartilham a estrutura interna ali, constituída por microtúbulos, tá? Da mesma maneira que os flagelos. Eu estou pontuando bem para vocês que a gente está falando dos cílios móveis ou cílios verdadeiros, porque existem outros tipos de cílios, tá? Existem cílios primários, que são também chamados de monocílios, né? São solitários, eles são imóveis, presentes em algumas células eucarióticas aí, em que eles vão atuar como sensores de toque leve, odores, sons, enfim. Eles desempenham papéis sensoriais e não tem a ver com a motilidade, que é o que a gente vai estar conversando aqui quando falamos de cílios móveis. Temos também cílios nodais nas células, que são específicos ali do desenvolvimento embrionário, na orientação celular, durante a formação, né, inicial dos tecidos do embrião. Então, não são desses cílios que nós vamos falar, tá? Nem cílios nodais, nem os cílios primários. Vamos focar aqui nos cílios móveis, já que estamos estudando, o objetivo da gente estar estudando isso aqui é, na verdade, entender as especializações que conferem motilidade, tá? Nesse meu esquema aqui, a gente está vendo, na verdade, uma estrutura do cílio representada. E se vocês compararem com os esquemas que a gente acabou de ver para os microvilos e para os estereovilosidades ou estereocílios, né, a gente já repara de cara aqui uma diferença importante, que é o esqueleto ali por dentro, né, o arcabouço de filamentos do citoesqueleto, neste caso aqui, ele é diferente. Ele está organizado de uma maneira diferente. Nos outros dois a gente tinha ali de 20 a 30 né, filamentos, feixes de actina, subindo, chegando até a superfície. E aqui a gente está vendo um arranjo um pouquinho mais elaborado, né? Uma estrutura ali um pouquinho mais complexa nesse caso. Essa estrutura complexa, se a gente fizer um corte transversal e olhar de por cima, o que a gente vai ver, na verdade, desses filamentos é essa estrutura aqui que vocês estão vendo agora aproximada, tá? A gente tem, na verdade, os filamentos, como eu disse, são microtúbulos. Então a gente tem, claro, como monômeros aí, as proteínas tubulinas, tá? Então a gente vai ter, aqui nessa imagem de cima, está representado ali com cada bolinha, né? E a gente tem aí os protofilamentos, que são tubos do microtúbulo, né? Que ficam organizados aí nesse arranjo circular, tá? E em duplas. Então, o que vocês estão vendo nessa figura são duas duplas, tá, de filamentos grandes que são compostos aí por vários filamentos de microtúbulo, tá? Então, do lado A e do lado B. Se a gente perceber, ele está destacando aí em cima pra gente os protofilamentos comuns. Então, a gente vai ver que cada duplinha dessa que fica encaixada ali, né, esses feixes cheios de microtúbulos, eles ficam sobrepostos uns aos outros. Então, eles compartilham alguns desses filamentos de microtúbulo, tá?
essa estrutura que eu acabei de definir para vocês, ela é chamada de axonema. E esse arranjo, ele é comum aos cílios móveis e aos flagelos. Então, nessa imagem aí, a gente está vendo o esquema de novo representado, né? Do lado esquerdo, a gente está vendo a microscopia eletrônica de um cílio em um corte longitudinal, onde a gente consegue ver ali o núcleo interno dos microtúbulos, né? Que é chamado de axonema, toda essa estrutura aí. Definindo agora como é o axonema, a gente vai ver que ao redor do par central de microtúbulos, então percebam que a gente está vendo ali no meio do nosso esquema, né, o par central, a gente vai ter 9 duplas de microtúbulos dispostas em volta. É importante que vocês tenham em mente que a gente está aqui falando de um motor molecular, né, de uma engrenagem. Então, por isso ele é tão elaborado assim, por isso as duplas, a posição que essas duplas estão, vão fazer diferença, tá? Vai fazer diferença. Cada dupla, então eu falei que tem 9 duplas no entorno e uma dupla central, e cada dupla é formada por 13 protofilamentos do microtúbulo A, né, de microtúbulo A, então 13 protofilamentos da parte maior, a parte fica mais aberta ali, e 9 protofilamentos de outros microtúbulos. Vou voltar aqui rapidamente na imagem que a gente usou antes, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o tubo A, né, o feixe A aqui, ele vai ser constituído de 13 protofilamentos, enquanto o B de 9 protofilamentos. A gente sempre tem um maior e um menor, tá? Com mais e menos protofilamentos. Eles são presos firmemente uns aos outros, tá? São altamente estáveis e eles vão resistir, nesse caso aqui, àquela dinâmica de despolimerização que conversamos na aula de citoesqueleto, né? Eles sempre vão se encaixar sem estarem necessariamente sobrepostos. Então eles ficam, na verdade, bem encaixados e firmes uns aos outros, sem desníveis, né? A cada microtúbulo A, então a cada um desses componentes aí da dupla, né, vão se ligar 2 moléculas de uma proteína chamada dineína ciliar. E aí, nesse nosso esquema aqui, a gente está vendo, na verdade, a dineína ciliar representada em vermelho. Então são esses pequenos braços aí de dineína ciliar no nosso esquema, tá? É uma proteína motora, a dineína, tá, gente? É da mesma família daquela em que a gente viu fazendo o transporte de vesículas pelos microtúbulos. É importante esse paralelo, né, porque os microtúbulos eles também servem nas células como os trilhos pelos quais a sua célula vai transportar vesículas de um lado para o outro, com gasto de energia. E aqui a gente vai ver também essa família de proteínas, né, a dineína, nesse caso, dineína ciliar, fazendo um papel muito semelhante, mas aqui a gente não está transportando vesículas ao longo do trilho de microtúbulos. Elas estão arranjadas aí numa engrenagem que vai fazer toda essa estrutura se mover, tá? Então é exatamente como se fosse se mover no trilho mesmo, mas aqui os trilhos eles estão amarrados entre si, né, formando esse axonema, formando essa estrutura engenhosa aqui. Todos os pares periféricos, né, os 9 pares que eu falei para vocês que ficam em volta aqui constituindo o axonema, eles se conectam por uma proteína que forma pontes entre eles. Então ela liga esses pares todos uns aos outros, né, constituindo o axonema. Essa proteína é a proteína nexina e ela está pintada aí no nosso esquema em azul, tá? Ela não é uma proteína motora, como a dineína, então não é ela que vai gastar energia e fazer o movimento, né, propriamente dito, mas ela é um componente elástico, passivo aqui desse axonema. Então, quando as dineínas movimentarem essa engrenagem, a nexina, como ela tem propriedades elásticas, ela consegue, então, se deformar e retornar para o seu estado original, enquanto há o movimento, sem que esse axonema se rompa, né, de uma maneira a perder sua função, tá? Bom, além da nexina, a gente também está vendo aqui representados proteínas que estão em marrom, que constituem aí o que a gente vai chamar de pontes radiais. Essas pontes, elas têm um papel muito semelhante ao da nexina, mas elas ligam os pares de microtúbulos periféricos ao par central, em vez de ligarem os microtúbulos periféricos entre si, tá? Dito isso aí dessa estrutura molecular, o movimento
do cílio ou do flagelo, que é constituído por essa estrutura aqui no seu lado de dentro, ele vai ser produzido pela inclinação dessa estrutura como um todo, tá? A inclinação do axonema. É assim que a gente vai ter especializações de superfície que têm motilidade diferente dos microvílulos e diferente dos estereocílios. Por conta dessas propriedades aí, essas especializações elas são bastante ligadas à motilidade, ao movimento. Os cílios e os flagelos eles vão aparecer em células que desempenham papéis motores, tá? Então a gente vai, claro, vocês já devem ter associado a essa altura, que os flagelos são aquelas especializações características dos espermatozoides, por exemplo, né? Que lá naquelas células vai conferir motilidade a elas. Mas a gente tem outros tecidos no corpo que contêm células ciliadas, em que o movimento não é necessariamente para mover a célula em si, mas para mover o material que está em cima das células. Porque os cílios, uma vez que eles são constituídos pelo axonema no seu lado de dentro, eles têm a capacidade então de bater um movimento quase que de varrer, né, o que está ali em cima através desses batimentos, tá? Bom, aqui a gente está vendo do lado esquerdo como funcionaria, ou como funciona, né, o transporte de vesículas no citoesqueleto de uma maneira geral, através dos trilhos de microtúbulos. Quando a dineína, que aqui está de novo representada em vermelho, ela age em pares isolados de microtúbulos, tá? Ela funciona ali como uma cola temporária, né, entre esses microtúbulos. E ela utiliza a energia que vem do ATP, da quebra de ATP. Quando tem ATP, então, e essas dineínas são ativadas para deslizarem ali de um lado para o outro, né, os microtúbulos eles vão deslizar um em relação ao outro, criando uma força que vai mover o microtúbulo rapidamente para frente. Então a gente tem esse deslizamento com essas proteínas motoras. Percebam que do lado direito a gente está vendo ali como seria o arranjo dos microtúbulos em um axonema, né, constituindo um cílio, um flagelo, que é igual por dentro. Nesse caso aqui a gente está vendo um exemplo do flagelo, aonde, além das dineínas, a gente também tem proteínas adesivas, tá? As proteínas de ligação, que estão aqui pintadas em azul, como é o caso da nexina, que a gente mostrou no esquema anterior. E essas proteínas de ligação, como a nexina e também a radial, lá que vai ligar, né, as pontes radiais que vão ligar os microtúbulos periféricos ao centro, elas proporcionam uma estrutura um pouquinho mais complexa do que os trilhos que carregam vesículas dentro da célula, né? Permite que a dineína gere forças diferentes do deslizamento. Nesse caso aqui, quando as dineínas se movimentam coordenadamente em direção à extremidade, né, do cílio ou do flagelo, isso, em vez de resultar em deslizamento, como esses microtúbulos estão presos, isso vai resultar em flexão, criando um movimento de retorno também lento, que é conhecido como golpe de recuperação. Mas, de uma maneira geral, é o que vocês estão vendo aí, esse movimento de flexão que está do lado direito desse slide, tá? Se os cílios móveis e os flagelos eles compartilham no seu lado interno, né, o axonema, então ambos são formados ali por esse arranjo de microtúbulos tão característico, a gente precisa pontuar rapidamente quais são as diferenças, então, entre os cílios móveis e os flagelos. Já disse para vocês que eles são mais parecidos do que diferentes, mas eles têm diferenças. Os flagelos eles são bem mais longos e eles aparecem em menor número. Por exemplo, os espermatozoides humanos, que todo mundo sabe aí que tem flagelos, né? Cada um dos espermatozoides tem apenas um flagelo. Então, a gente vai, de uma maneira geral, ver os flagelos aparecendo geralmente em um só, tá? Existem exceções, é claro. Tem um parasito, aí o Giardia lamblia, que tem 8 flagelos, mas, salvo essas poucas exceções, a gente vai encontrar, geralmente, um flagelo por célula, tá? O movimento, então, quando o axonema funciona dentro dessa especialização aqui, o movimento que ele vai conferir ao flagelo, que é chamado de movimento flagelar, vai acontecer ali como uma onda que se propaga a partir da base do flagelo, né, onde ele está inserido na célula, em direção à extremidade. Então é como está representado aí no meu esqueminha, no meu desenho, em laranja, né? Então esse movimento, essa flexão que vai acontecer com o axonema ali dentro, nessa porção revestida por membrana, vai fazendo esses movimentos ondulatórios,
E são esses movimentos ondulatórios, gente, que vão propiciar, por exemplo, a motilidade tão característica do espermatozoide, né? Que vai conseguir se mover aí, nadar, entre aspas, através do movimento desses flagelos, tá? Os cílios, em relação aos flagelos, né, nessa comparação, eles costumam ser bem mais curtos. Então, se a gente pegar os números, né, a gente vai ver que o cílio geralmente tem de 5 a 10 micrômetros de comprimento. Enquanto um flagelo de um espermatozoide humano, por exemplo, ele tem de 50 a 100 micrômetros. Então a gente está falando aí de uma especialização que é 10 vezes maior, né, no sentido de comprimento. Em muitos lugares do corpo, né, então a gente pode ressaltar aí o sistema respiratório, né, a traqueia, os brônquios, mas também outras estruturas, o sistema reprodutor feminino, por exemplo, nas tubas uterinas, né, as células têm várias centenas de cílios que ficam organizados em fileiras. Então isso é uma diferença importante dos flagelos, já que os cílios geralmente vão aparecer em maior número nas células que têm cílios, tá? Na traqueia e nos brônquios, por exemplo, eles vão mover o muco que está em cima da mucosa respiratória e qualquer partícula que esteja presa nesse muco, né, em direção à boca, aonde esse muco vai ser engolido, né? Lá nas tubas uterinas, os cílios também vão bater e vão ajudar a transportar o óvulo fertilizado e o líquido em direção ao útero, né? Então, de uma maneira geral, a gente precisa entender que os cílios eles aparecem em vários números, embora eles sejam mais curtos, e eles batem sincronizadamente, porque o objetivo aqui não é mover a célula, mas sim mover o material que está em cima do tecido que contém essas células, tá? Então funciona ali como uma vassoura mesmo, tá? O movimento regulatório deles, né, é um movimento de onda também, semelhante a um remo, tá? Então ele vai se movimentar, na verdade, em uma direção, num movimento de potência, e depois ele vai retornando mais lentamente e bate de novo, e vai retornando lentamente e bate de novo. Isso acaba criando ali correntes, né, fluidas em cima das células que contêm esses cílios, tá? Bom, se a gente olhar algumas imagens aqui, a gente vai ver direitinho a estrutura do axonema. Nessa imagem vocês estão vendo vários cílios que estão cortados, assim, vocês estão vendo uma fatia desses cílios, né? E a gente vê a borda com membrana plasmática, e lá dentro a gente vê esse motor aí bastante elaborado e exuberante, né? Que é constituído aí, que constitui o axonema e que é composto por microtúbulos, tá? Essa imagem aqui, ela já não é um corte transversal, ela é um corte longitudinal. Então vocês estão vendo os cílios, na verdade, em comprido, né? E lá dentro da estrutura dos cílios, a gente consegue ver as partes mais fortes ali, marcadas em mais escuro, né? Que constituem o axonema, tá? Se olhando de longe, por microscopia óptica, as inserções ou raízes dos cílios vão aparecer como uma faixa escura, né? Vão aparecer ali como uma estrutura contínua, escura, né? No microscópio eletrônico, a gente já consegue ver isso em muito mais detalhe. A gente consegue ver os corpúsculos basais na base dos cílios, que está marcado na minha imagem aí com a letra B, tá? Como estruturas individuais, distintas. Então percebam a diferença disso para os estereocílios que falamos antes, né? Que saem da membrana em tufos, assim, todos juntos, né? Cada corpúsculo basal desse, marcado com B aí, de cada cílio, é, na verdade, gente, uma estrutura modificada a partir do centríolo das células, tá? E aqui a gente tem, em vez de duplas formando, como formando o axonema, a gente tem trios, 9 trios em vez de duplas, formando um anel ali que encaixa, né? Funciona como um alicerce dos cílios que estão projetados para cima. Então ele tem uma base que é formada a partir dos centríolos das células. Lembrando que os centríolos também são estruturas constituídas de microtúbulos, que nós vamos estudar melhor quando falarmos de ciclo celular, tá? Aonde está marcado com MV nessa imagem são microvílulos clássicos, então percebam que os microvílulos eles são mais curtos, né, que os cílios, e eles podem aparecer aí nas mesmas células que são ciliadas também, tá? Aqui a gente já está vendo a superfície de células ciliadas e observando muitos desses cílios juntos, né, na mesma célula, projetados para cima, aonde eles vão então fazer esse movimento, esse batimento aí de vassoura, tá? Vamos olhar uma animação que foi feita a partir de imagens obtidas
do batimento flagelar dos espermatozoides. A gente não precisa entrar nesse vídeo em detalhes sobre a maquinaria molecular, né, o funcionamento dos cílios. Essa aula é uma aula sobre a estrutura dessas especializações, mas nós vamos mencionar brevemente como eles funcionam para vocês entenderem. Aí está o flagelo em maior aumento, mostrando o axonema por dentro, tá? Então estão aí os 9 pares de microtúbulos periféricos e o par central de microtúbulos periféricos. E essas proteínas aí, que estão destacadas nos microtúbulos, elas são as dineínas. Então elas têm um braço que fica então fazendo contato com os microtúbulos, e à medida que elas gastam ATP, né, gastam energia e se dobram, elas funcionam realmente como uma dobradiça, né, e vão empurrando ali os microtúbulos, fazendo com que eles se deslizem um sobre o outro, né, em direções opostas. Nesse caso aqui, como a gente já falou, né, é claro que eles não vão se deslizar porque eles estão presos por outras proteínas adesivas. Então eles vão, na verdade, se dobrar, tá? Quando há um sinal inibitório, as dineínas não conseguem deslizar os microtúbulos. E quando há um sinal estimulatório, como a presença do ATP, né, da energia, elas vão se ativar, vão dobrar e vão deslizar os microtúbulos um sobre o outro. O que ocorre para que o flagelo consiga bater, por exemplo, e a mesma coisa nos cílios, é que você tem, na verdade, inibições e estimulações nos lados opostos, de maneira alternante. Então, no nosso vídeo aqui, a gente está vendo representadas as dineínas quando elas estão inibidas, elas estão ficando nesses tons mais quentes, né, de vermelho e amarelo. Quando elas estão ativadas, elas estão ficando num tom azulado. E o que ocorre aqui é que a gente está vendo, então, que de um lado do axonema, as dineínas estão inibidas. E, nesse mesmo tempo, as do outro lado estão ativadas. Quando esse padrão de ativação se inverte, né, que a gente inativa as dineínas do lado oposto agora e ativa do outro lado, a gente vai fazendo com que o axonema se flexione, na verdade, alternadamente, em uma direção ou na outra, uma direção ou na outra, e com isso a gente vai ter aí o batimento dos flagelos, que neste caso vai propulsionar a célula para frente, né, o espermatozoide para frente, para que ele consiga migrar. Então percebam essas ondas aí, esses padrões, né, de inibição das dineínas dentro de um flagelo que está batendo, tá? Então, se a gente tem os cílios e os flagelos, né, como estruturas que vão estar associadas aí à motilidade, então, seja a motilidade da célula, seja a motilidade de uma mucosa ali, de um fluido que está ali em cima, né, criando uma corrente, a gente vai resumir esse papel como, de fato, movimentos ondulatórios. Então, sempre que vocês ouvirem sobre os cílios e flagelos, eu quero que vocês pensem que essas são as especializações envolvidas com motilidade, onde elas aparecem a movimento, um movimento intrínseco que é criado ali pela estrutura do axonema, diferente daquele curvamento passivo, né, que pode ocorrer lá com os microvílulos e estereocílios. Aqui a gente está falando de um movimento que é gerado nessa especialização com essa finalidade, tá? Com a finalidade de movimentação mesmo. Nessa imagem, então, a gente está vendo tanto microvílulos, que são menores e eles ficam mais claros aqui na microscopia eletrônica, né? E os cílios, né, que ficam presos nos seus corpúsculos basais na célula, mas se projetam lá para cima. Essa imagem ela está mostrando colorida aí para a gente, para facilitar um pouquinho a visualização. A célula está em amarelo, né, a membrana e o citoesqueleto da célula estão em amarelo. Isso é uma imagem de microscopia eletrônica, tá, gente? Transmissão. E a gente está vendo, então, microvílulos em azul e cílios em rosa. Então, só para a gente ter uma noção da diferença de tamanho, né, entre eles que existe aí. Então, vamos botar os selos ali de especializações de membrana, tá? Eu coloquei uma escova para vocês lembrarem do bordo em escova, e também coloquei ali os espermatozoides para vocês lembrarem, então, que essa especialização vai conferir motilidade.
Agora vamos passar aqui para os outros cubos, onde a gente está falando de junções celulares ou junções intercelulares. Agora a gente vai começar a conversar sobre estruturas e ligações entre as células que não estão ocorrendo, é claro, na superfície livre, na superfície apical das células. Elas estão ocorrendo nas paredes laterais das células, aonde as células se conectam com células vizinhas, tá? A gente vai começar com as junções comunicantes, tá? Elas são bastante importantes, a gente começa com elas até, porque elas já estão sendo feitas lá nas células do embrião, num estágio que ainda tem 8 células. Logo depois da fertilização, a gente já tem o estabelecimento de junções comunicantes ali entre essas células. Ela aparece muito cedo, devido à sua importância aí que a gente vai conversar. Dependendo do livro que vocês utilizarem ou do site que vocês utilizarem para estudar, vocês vão encontrar essas junções comunicantes sendo chamadas também de junção tipo fenda, a gente vai ver por quê, ou junções tipo gap, do inglês do intervalo, do espaço ali, porque elas vão deixar um espaço fixo entre duas células vizinhas, como a gente vai observar melhor agora nessas estruturas aqui, tá? Como o nome já sugere, né, gente, as junções comunicantes têm como função primordial conferir às células adjacentes a possibilidade de se comunicarem, de trocarem materiais uma com a outra, né? Então essas junções, elas vão mediar a passagem, por exemplo, de sinais elétricos ou sinais químicos entre células vizinhas. Elas vão promover comunicação direta, né, entre essas células adjacentes. Isso vai ser feito através da formação de uma espécie de túnel ali, de transferência de materiais entre uma e outra. E elas vão ser especialmente importantes em tecidos nos quais a atividade das células adjacentes precisam ser coordenadas. Isso a gente pode usar como exemplo aí epitélios que estejam envolvidos no transporte de líquidos e eletrólitos, por exemplo. O músculo cardíaco, né, em que as células precisam, por exemplo, contrair coordenadamente para manter o ritmo cardíaco. Elas vão fazer isso compartilhando íons e pequenas moléculas por essas junções aqui. O músculo da parede dos vasos sanguíneos, o músculo intestinal, enfim, tem vários exemplos aí no corpo de células que precisam ter uma integração funcional, né, que é o que essas junções vão promover. Elas conseguem compartilhar moléculas e todo mundo usar essas moléculas, tá? As proteínas que vão ser utilizadas pelas células para a construção desse tipo de junção aqui, que é bastante engenhosa, né, são as proteínas conexinas, um nome bastante sugestivo e fácil para a gente se lembrar aí de qual junção, né, que a gente está se referindo. Elas vão se associar para formar uma estrutura que é conhecida como conexon, tá? Então, elas vão se associar em grupos de 6. Então, vocês estão vendo aqui cada uma das subunidades da conexina, né? Tem uma azul representada, tem uma amarela. Elas vão se associar para formar esses semicanais aí, esses túneis. E percebam que, no final das contas, a gente vai ter um túnel mesmo formado. E de um lado a gente tem as 6 conexinas, que vão ficar atravessadas na membrana de uma célula. E do outro lado as 6 conexinas que vão estar atravessadas na membrana da outra célula. E aí elas vão se encontrar do lado de fora, tá, das células e vão fazer essa integração funcional. É um túnel mesmo, né? Exatamente um túnel, na verdade, entre as membranas das duas células, e conseguem formar aí esse tipo de especialização com bastante eficiência. Aqui a gente está vendo membranas de duas células vizinhas, né, representadas em cinza, para vocês observarem direitinho como é que fica a formação desse conexon no fim das contas, tá? Os conexons, eles vão se estender de cada uma das superfícies celulares, e isso, gente, mantém a membrana plasmática de uma célula numa distância constante da membrana plasmática da outra. Porque se vocês repararem, a gente constrói esse túnel, esse conexon, e ele não é flexível, né? Ele é rígido. Então, ele vai ficar desse tamanho e vai manter as membranas afastadas em uma fenda que é constante, tá? Por isso, essas junções são também chamadas de junções tipo fenda ou junções tipo gap, né? O intervalo, que sempre vão deixar esse mesmo intervalo fixo ali. É um espaço bem estreito, tá? Que vai de 2 a 4 nanômetros. As membranas aqui ficam paralelas e a gente consegue ver então essas saliências aqui saindo das membranas que correspondem aos conexons, né?
A abertura desses canais aí, eles formam um túnel, né, ali dentro. Então vocês estão vendo representado em alguns deles que esse canal completo ele tem 1,5 nanômetros, né, 1,5 nanômetro de diâmetro. Então ele tem um tamanho ali específico. E bom, as membranas das duas células que vão ficar conectadas por esse túnel, então, de 1,5 nanômetro, elas podem mudar de tamanho. O diâmetro do túnel pode mudar de tamanho porque esses canais podem abrir. As junções são feitas por diferentes tipos de conexinas. A gente tem pelo menos 11 tipos de conexinas aí, cada uma vindo de um gene diferente, né? E aparecendo em lugares específicos do corpo. Alguns lugares têm mais de um tipo, mas mesmo com essas diferenças, as conexinas todas têm a função e a estrutura básica bastante conservadas, né? Bem igual para todos os tipos de conexina. O que importa é que esse túnel, ele nem sempre vai estar aberto. Ele é, então, capaz de abrir, como a gente vai ver já já. As células vizinhas que ficam acopladas por junções desse tipo aqui, elas vão ser capazes, então, de compartilhar pequenas moléculas, né, como íons inorgânicos, né, aminoácidos, nucleotídeos, vitaminas, enfim, vários exemplos sobre o que elas conseguem compartilhar uma com a outra, mas elas não conseguem compartilhar macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos inteiros, né, polissacarídeos. Isso porque, gente, esse compartilhamento aqui de moléculas, ele vai estar limitado ao tamanho do poro que é formado, o tamanho do túnel que é formado. Se o nosso poro aqui ele tem 1,5 nanômetro, coisas maiores que 1,5 nanômetro não vão conseguir passar por dentro dele. Então ele limita também o que é passado pelo próprio tamanho. Mas de uma maneira geral, isso já serve para que as células vizinhas consigam ter um acoplamento funcional. Elas funcionam de maneira integrada, de maneira sincronizada, tá? Porque elas conseguem compartilhar pequenos íons. E os íons, eles vão ser responsáveis, por exemplo, por despolarizar uma célula. Então isso quer dizer que se uma célula sua receber um estímulo, isso vai gerar ali uma mudança da concentração de íons dentro dessa célula que pode ser compartilhada com a célula vizinha, caso haja aí uma junção comunicante e a célula do lado também ser estimulada, tá? Aqui a gente está vendo imagens, né, de um neurônio da retina de um roedor que foi injetado com corante que tem um tamanho que passa por dentro da junção comunicante, passa por dentro do connexon. A gente percebe que depois de um tempo, o corante ele rapidamente está difundido para todos os neurônios do entorno, porque esses neurônios estão conectados por junções comunicantes, tá? Bom, assim como os canais iônicos convencionais, como eu acabei de falar para vocês, os canais dessa junção aqui, os canais tipo fenda, eles não ficam constantemente abertos, né? Isso não seria interessante para as células que querem um acoplamento funcional, porque elas querem poder regular, na verdade, esse processo. Imaginem se o músculo cardíaco, né, se as células do músculo cardíaco ficassem com essas junções abertas o tempo todo, os íons iam sempre estar vazando de uma célula para outra e a gente não conseguiria ter contrações rítmicas, né, do jeito certo. Então, a permeabilidade das junções tipo fenda, junções comunicantes, ela é rápida e pode ser aberta ou fechada através de alterações do pH do citoplasma, do citosol da célula, ou a concentração de cálcio no citoplasma. Então, vejam que as conexinas ficam ali arranjadas, abertas, com esse poro no meio, com um túnel no meio, mas que, dependendo da concentração de cálcio, elas se torcem e fecham completamente esse poro, né? Então, o cálcio ele é um íon fundamental para a integridade, né, para o funcionamento correto das junções comunicantes. Nessas imagens aqui, a gente está vendo, essas imagens foram obtidas por microscopia de força atômica, tá? E isso aqui é a superfície de uma célula de uma linhagem que foi manipulada artificialmente para expressar muita conexina. Então ela foi manipulada justamente para ter essa quantidade aqui que vocês estão vendo de conexões na sua membrana. E aí, do lado direito das células, foi adicionado, depois que, né, as junções estavam abertas, foi adicionada ali uma solução contendo cálcio. E aí a gente consegue ver que o tamaninho do poro, ali do túnel propriamente dito, ele diminui bastante, ele fecha, né, na presença do cálcio. Tá? Então é um mecanismo regulado, né?
de qualquer maneira. Então, junções comunicantes, a gente tem que sempre pensar, é claro, em comunicação entre duas células. A gente vai pensar em uma passagem direta, tá? Entre duas células, uma integração funcional. O próximo tipo de junção que a gente vai falar são as junções oclusivas. Essas junções oclusivas ou de oclusão, elas também são chamadas, dependendo do livro, do material que vocês estudarem, de junções compactas ou junções do tipo tight, junções apertadas, né? Do inglês, isso significa apertado. A lógica das junções de oclusão, ela é quase que o oposto da junção comunicante. Porque a ideia de uma junção de oclusão é ocluir o espaço, é tapar o espaço completamente, é vedar. Tá? Então a gente tem que pensar, quando a gente fala de junção de oclusão, em uma vedação ali bastante eficiente entre duas células. Tá? Essas junções, elas acontecem também nas paredes laterais das células, né? Onde tem duas células vizinhas, mas elas sempre estão, na verdade, na parte mais de cima dessa lateral. Então elas sempre acontecem, a gente tem duas células vizinhas aqui, elas sempre acontecem lá na parte de cima, na lateral ainda, mas bem acima das outras. E isso tem tudo a ver com a função dela. Se a função dela é vedar, na verdade, o espaço entre duas células, é interessante para esse tecido que isso aconteça já logo lá em cima, tá? Bom, quando um corante que ele é elétron denso, ele fica preto aí, né, na imagem do microscópio eletrônico, ele é injetado lá na superfície apical das células de um epitélio, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, essas células epiteliais, elas têm vilos até, né, que a gente já estudou, projetados para cima. E do lado esquerdo da imagem, né, a gente está vendo que esse corante foi injetado lá em cima, e percebam que ele só se difunde ali em volta das microvilosidades, né, até um determinado ponto que está indicado aí. Quando o contrário foi feito num experimento, o corante foi injetado então na superfície basal das mesmas células, ou seja, na base dessas células e não em cima dessas células, o corante ele também era capaz de se difundir entre uma célula e outra, mas só até um ponto. Ele sobe até um ponto e fica retido aí, bem na altura aonde a gente tem as junções compactas, as junções do tipo tight. Tá? Foi assim então que foi entendido que essas junções são junções de oclusão, que elas formam um cinturão, na verdade, que impede a passagem não só desse corante, mas de outras substâncias entre as células. Isso é extremamente importante, porque, de uma maneira geral, os tecidos eles têm a necessidade de controlar aquilo que passa de um lado para o outro, né? Senão não faria sentido a gente ter, por exemplo, no intestino, células que estão ali engajadas com a escolha, né, a absorção dos nutrientes. Se tudo passasse entre as células, a gente ia simplesmente absorver tudo. Então, as junções compactas, elas vão ser oclusivas nesse sentido, né? Elas vão vedar o espaço entre duas células e com isso nem todo o material passa de um lado para o outro, tá? Por isso, a definição mais genérica que a gente pode encontrar para elas é que elas vão promover o isolamento entre dois compartimentos, tá? O quão isolado vai ficar isso, o quão vedado, né, vai ficar esse espaço, depende muito da quantidade e da complexidade dos filamentos que constituem ali a nossa junção de oclusão, a nossa junção oclusiva. Alguns tecidos têm filamentos que são um pouco mais espaçados e eles tornam ali a passagem, por exemplo, de água, de solutos, parcialmente possível, né? Enquanto outros tecidos têm muitos filamentos entrelaçados, tá, para formar essas junções, como é o caso do intestino, e aí a passagem é altamente restrita, tá? Torna o espaço entre duas células praticamente impermeável. Então, o quão isolante é essa junção vai depender de qual tecido que a gente está observando a presença dela, tá? A permeabilidade, ela também se deve à existência de canais que podem formar poros aí aquosos para a água, né, passar ali entre essas células, mas as junções, de uma maneira geral, elas vão evitar sempre uma passagem que seja paracelular, que não seja regulada, né? Nesse aumento aqui, na minha imagem B, vocês estão vendo as junções de oclusão atravessando de uma célula para outra. A gente está vendo duas células vizinhas, né? Elas ficam ali formando, então,
estrutura, bem na parte a lateral, mas a parte de cima dessa lateral, e que é possível, claro, que alguma coisa, como a água, por exemplo, passe ali entre essas proteínas da junção. Mas, de uma maneira geral, elas conseguem barrar bastante, né? Elas estão bastante associadas aí à capacidade que um tecido tem de criar uma barreira realmente eficiente de difusão paracelular, tá? Na região onde as membranas das duas células vizinhas aí, que estão com esse tipo de junção, né, se aproximam, existem proteínas transmembrana que formam verdadeiros labirintos, né, como a gente acabou de ver ali naquele esquema, que vão se entrecruzar e formar uma espécie de costura entre as duas membranas, tá? Então, é comum na morfologia a gente ver uma estrutura bem parecida com costura mesmo, como se estivesse indo costurando ali de uma célula para outra, né, vedando aquele espaço. Algumas das proteínas que estão envolvidas nesse tipo de junção aqui já foram identificadas, tá? Nós vamos focar nas duas principais só, que se chamam claudinas, é uma família, né? A família das claudinas e a família das ocludinas, tá? As claudinas, elas são imprescindíveis e suficientes para a formação das junções oclusivas. Existem mais de 20 tipos de claudinas aí que vão aparecer em diferentes tecidos, né, em diferentes células, mas todas com a mesma função. Quando eu digo que elas são imprescindíveis, quer dizer que sem elas a junção de oclusão não funciona, não consegue vedar os espaços. E quando eu digo que elas são suficientes, é porque mesmo em situações sem as ocludinas, só a presença das claudinas já é suficiente para vedar o espaço, tá? Numa mesma junção de oclusão, podem estar envolvidas claudinas diferentes, tá? E é na verdade isso que vai estar por trás aí daquela diferença da permeabilidade e da seletividade do transporte paracelular que a gente acabou de falar, que vai variar de um órgão ou de um tecido para o outro, tá? Então os tipos de claudina, todos têm a mesma função e diferentes claudinas vão promover diferentes vedações e diferentes graus de vedação entre as células. Nas junções entre as células do rim, por exemplo, a seletividade paracelular ela é imprescindível, ela é vital para a gente conseguir reabsorver substâncias específicas na corrente sanguínea e manter a composição química adequada para o trabalho que o rim tem, que é de filtrar o sangue. Então a gente precisa nesses órgãos de claudinas muito boas em fazer vedação, porque senão a gente não conseguiria formar a urina e filtrar, tirar, né, do sangue aquilo que a gente não quer mais que esteja no sangue. Já nos intestinos, por exemplo, as junções entre as células intestinais, elas vão se ajustar ali para permitir a absorção seletiva de nutrientes essenciais que você deseje, né, passar para o lado de dentro do seu corpo, para o lado de dentro do tecido. Então elas são um pouco mais flexíveis do que aquelas que a gente encontra no rim. E por aí vai, vocês podem ir pensando em vários exemplos aonde vedar o espaço entre duas células é interessante para o tecido, tá? Já as ocludinas, a outra família de proteínas, elas são mais simples que as claudinas e enquanto duas claudinas de tipos diferentes, né, podem se reconhecer e se ligar, formando ali uma diversidade de possíveis junções, né, de oclusão, aqui no caso das ocludinas, apenas duas ocludinas idênticas se reconhecem. Então, elas vão ser mais limitadas e elas também não são essenciais em todas as junções de oclusão como as claudinas. Encontraremos exemplos no corpo de junções de oclusão que não possuem essas proteínas, tá? Vemos aqui que ambas as proteínas, né, a claudina está representada em azul e a ocludina está representada num vermelhinho, né, num rosa. Ambas são proteínas transmembrana e elas então atravessam ali a bicamada fosfolipídica, né, fazendo essa espécie de costura. Mas percebam que elas estão do lado de dentro das duas células ancoradas por proteínas adaptadoras. Estão aí pintadas como essa bola azul, né, e como essas pequenas esferas também rosinhas, tá? Essas proteínas adaptadoras, elas vão ser responsáveis por ancorar as proteínas transmembranas, claudinas e ocludinas, né, que estão envolvidas ali na junção. Elas vão ancorar essas proteínas aos filamentos do citoesqueleto, que vocês estão vendo aí representado em verde, os filamentos de actina.
Então percebam que as partes voltadas para o lado de fora da célula vão funcionar como uma costura, como um zíper mesmo, fechando o espaço entre as células, bloqueando a passagem de moléculas. E do lado de dentro, essas proteínas vão atrair as adaptadoras que vão ancorar toda essa estrutura aí aos filamentos do citoesqueleto, nesse caso aqui, filamentos de actina, tá? Além de regular a passagem de substâncias entre as células, que já é o que dá nome aí a esse tipo de junção e o que a gente conversou mais até agora, essas junções de oclusão, elas acabam influenciando também a organização da membrana das células. Vamos olhar para esse esquema aí rapidamente. Se a gente olhar as 3 células que estão representadas, a gente vê que tem proteínas transmembrana lá na superfície apical, que estão representadas em verde, e temos proteínas transmembrana que estão nas superfícies laterais e basais da célula, né, na parte de baixo da célula. O fato da gente ter junções de oclusão, junções compactas lá na parte de cima, também evita que uma proteína transmembrana lateral ou apical mude de compartimento, que ela vá para outro lugar. A gente sabe que a bicamada da membrana, bicamada fosfolipídica, ela é fluida, ela é um mosaico fluido, onde as proteínas boiam ali na membrana. E a presença das junções compactas vai ajudar na polarização dessa célula, vai ajudar a manter essa célula tendo um lado de cima, as laterais e o lado de baixo, tá? Isso otimiza muito o trabalho das células, porque não tem sentido, não faria sentido expressar no lado de cima, por exemplo, uma proteína lá na membrana que serve para, sei lá, ancorar com a célula vizinha. Se na superfície de cima, livre, não tem célula vizinha. Então, é importante a célula conseguir manter as proteínas transmembrana nos locais aonde ela vai ser usada, né? Não faria sentido também montar, por exemplo, aquela estrutura toda de um microvilo se não for na superfície apical, onde eles de fato vão ajudar a aumentar a superfície de contato, né, com alguma coisa que está lá. Não faria sentido deixar que essas proteínas que constituem os microvilos fossem expressas na lateral das células. Tá? Então, as junções compactas, elas também ajudam a manter esses domínios de membrana, né, evitando ali que você gaste uma proteína num compartimento em que ela não faz tanto sentido assim. Tá? Vamos então dar uma olhada nas imagens. Elas são bem interessantes, essas imagens. Essas primeiras imagens aqui a gente está vendo imagens de criofratura. Então, a membrana plasmática, nesse caso aqui, ela foi fraturada mesmo, quebrada no meio. Então a gente tem uma bicamada fosfolipídica, essa bicamada foi partida no meio, tá? E as proteínas que a gente está vendo, elas vão ficar ali só no relevo, né? Então vocês estão vendo essas costuras, esses caminhos aí que ficam desenhados, né, na membrana, parecem cristas até. E se vocês olharem para a superfície oposta, que é essa figura aqui de baixo, vocês vão ver que enquanto em uma das metades a gente tem a protuberância com as proteínas ali marcando esse desenho, esse caminho, né? Em outra você tem os espaços deixados por eles. Então, só para vocês terem uma noção de como é bem costurado, né? Como é vedado, na verdade, como é feito um selo entre as duas células, no espaço intercelular. Aqui é a mesma coisa. Então a gente está vendo os caminhos também deixados ali, quando essa membrana é rompida no meio, né? E o espaço onde ele se encaixava no outro lado, mostrando essa costura. E aqui a gente está vendo já o acúmulo de proteínas, tá? A gente está vendo o limite entre duas membranas e todas essas partes mais escuras que vocês estão vendo são acúmulos de proteínas que agora a gente sabe que são claudinas e ocludinas super concentradas ali, deixando então as células bem costuradinhas uma com a outra, tá? Bom, a função de isolar então dois compartimentos, né, é desempenhada pelas junções de oclusão. Então eu botei aí uns selos de deixar tudo bem pertinho um do outro, bem aderido ali, e também uma linha de costura para vocês se lembrarem que se trata então de uma junção que passa várias vezes ali, ancora no citoesqueleto, é uma coisa bem firme, que mantém as células bem amarradas umas às outras e vedadas, né? O espaço ali vedado, que é a função desse tipo de junção aqui. No entanto, se a gente pensar num tecido como um todo, né? Várias células ali que vão estar aderidas
por esse tipo de junção de oclusão, o espaço entre elas fica vedado. Mas essas junções não são muito boas em dar resistência para as duas células, tá? Então elas servem para vedar o espaço entre as duas células, mas se uma força fosse aplicada em cima dessas células, elas não são tão boas assim de se esticar, elas não são tão boas de se manter presas ao citoesqueleto, então elas arrebentariam com uma certa facilidade, embora elas sejam muito boas para a vedação. Cada junção tem sua função, né? Para isso, então, para conferir essa resistência que é necessária, a gente vai ter outro tipo de junção. A gente tem junções que são chamadas de junções de adesão, tá? E justamente elas servem para manter as células vizinhas bem aderidas umas às outras e também as células bem aderidas à sua base, né? A lâmina basal. Vamos ver agora, então, esse tipo de junção. As junções de adesão, elas também podem ser chamadas de junções ancoradoras ou junções adesivas, tanto faz, tá? Depende sempre do material que vocês estão estudando. E essas junções, elas vão ocorrer entre duas células vizinhas, como a gente está vendo aí na figura A, entre as células e a matriz extracelular, a base dessas células, tá? Que está aí representada na figura B, e também vai ocorrer entre células de vários tecidos que se conectam ali ao material que está no seu entorno, né? A matriz extracelular que está em volta, como a gente está vendo na figura C. O objetivo aqui é sempre a adesão, tá? Quando a gente olha para a estrutura, né, quando essas junções se formam, a gente está vendo em verde aí essas junções de adesão se formando, e percebam que onde duas células se aproximam e há esse tipo de junção para fornecer estabilidade, né, e resistência mecânica ao tecido como um todo, os citoesqueletos das duas células vizinhas, né, ele começa a ser recrutado, na verdade, para esse sítio aí. Então vocês estão vendo os filamentos de actina em vermelho, eles vão sendo recrutados à medida que a junção vai se construindo, para ficar todo mundo preso nessa junção aí. O citoesqueleto é bastante importante, ele funciona de maneira conjunta, né, com essas proteínas que promovem a adesão entre células, tá? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que as junções de adesão, a função delas é fornecer estabilidade mecânica ligando o citoesqueleto de duas células adjacentes. Isso é importante, gente, porque percebam que eu não escrevi estabilidade mecânica ligando a membrana das duas células adjacentes. Ela vai ligar o citoesqueleto inteiro das duas células adjacentes. Isso ocorre porque a gente vai ter sempre 3 elementos obrigatórios envolvidos em uma junção de adesão. Vai ter sempre uma proteína transmembrana, tá? Vai ter sempre um filamento do citoesqueleto envolvido. Então, nesse esquema aqui que a gente está vendo, as proteínas transmembranas estão representadas em verde, tá? Proteínas de adesão. Os filamentos do citoesqueleto estão representados em azul, e aí pode ser tanto microfilamento de actina ou filamento intermediário, né? Depende do tipo de junção, e é isso que a gente vai usar para classificar os tipos de junção, inclusive, tá? E vai ter sempre também uma proteína adaptadora, que basicamente vai conectar os outros dois elementos, né? A proteína que vai ligar a proteína transmembrana de adesão ao filamento do citoesqueleto, conforme vocês estão vendo aí nesse exemplo de ligação entre a célula 1 e a célula 2. Bom, primeiro a gente precisa pontuar e conversar sobre as junções de adesão que ocorrem entre duas células. Então, adesão célula-célula. Essas podem ser de dois tipos, tá, gente? Elas podem ser a zônula de adesão, ou cinturão de adesão, que vai ficar logo abaixo da junção de oclusão. Ou a gente pode ter um tipo especial aí, que são os desmossomos. E vamos falar de cada um deles, tá? As junções zônulas de adesão, elas vão ser formadas por proteínas transmembranas. Lembra que eu falei que sempre tem 3 elementos envolvidos, né? Sempre uma proteína transmembrana, um filamento do citoesqueleto e uma proteína adaptadora. Nesse caso aqui, as junções, as zônulas de adesão, elas vão sempre envolver proteínas transmembranas da família das caderinas. Essas caderinas, elas são uma família aí de moléculas que dependem de cálcio para o seu funcionamento, para manter a sua estrutura e funcionalidade. E é através dessa interação também que as caderinas são capazes de transmitir sinais que vão regular ali mecanismos de crescimento da célula, por exemplo,
diferenciação das células e tudo mais. Vamos olhar para um esquema aí mostrando como é que essas junções são organizadas, tá? Pelo lado extracelular, então do lado de fora entre as duas células, né? As caderinas elas vão fazer um reconhecimento uma com a outra. Isso é, uma caderina vai se ligar a outra caderina semelhante da célula vizinha. E essa conexão ali do lado de fora é dependente de cálcio. No meu esqueminha, vocês estão vendo o cálcio representado como essas bolinhas vermelhas, né? Então, a gente precisa do cálcio ali para estabilizar essa ligação. E o motivo pelo qual essas proteínas são chamadas de caderinas é porque elas formam esse arranjo aí, lembrando uma cadeira. É um arranjo fixo, que fica bem estabilizado entre as duas células, tá? Aqui a gente está vendo a mesma coisa, mas num esquema um pouquinho mais complexo, mostrando a região precisa em que as duas caderinas se ligam, e de novo as moléculas de cálcio aí sendo necessárias para essa ligação, tá? E aqui a gente está vendo a membrana plasmática de uma célula representada em cinza, e pelo lado intracelular, ou seja, a parte de baixo da minha figura, né, as caderinas, elas vão se ligar a proteínas adaptadoras. A caderina está em verde aqui, tá, gente? É uma proteína transmembrana. Ela vai se ligar a uma proteína adaptadora lá dentro. A gente está vendo alguns exemplos disso, né? A gente está vendo a catenina como exemplo, a vinculina como outro exemplo. Vocês não precisam saber essas proteínas todas, isso são só exemplos de proteínas adaptadoras. Mas o importante é que essa caderina, através dessas proteínas adaptadoras, ela vai se ligar aos filamentos de actina do citoesqueleto dessa célula. Os microfilamentos de actina que estão associados ao cinturão de adesão, eles vão formar feixes contráteis até, junto com a miosina, aquela proteína motora que eu comentei ainda há pouco, lembra? No interior de cada célula epitelial. Isso é especialmente importante e interessante durante a formação dos órgãos na embriogênese, né, no desenvolvimento embrionário. Quando os folhetos embrionários eles estão se curvando para formar estruturas como o intestino, o tubo neural, né, estruturas primitivas ali. Então, essa ancoragem aqui, essa adesão, é especialmente importante em alguns contextos, tá? Os desmossomos, eles seguem uma lógica muito semelhante, tá? São outro tipo, então, de junção de adesão célula-célula, e não resta dúvida de que o cinturão de adesão desempenha um papel fundamental lá naquela manutenção, na integridade dos tecidos. Mas ele sozinho não seria capaz de suportar as tensões que são exercidas sobre um tecido. Afinal, ele fica ali, né, a zônula de adesão fica apenas embaixo das junções de oclusão, fica restrita a um lugar. E como a gente já falou na aula de citoesqueleto, dentre os 3 tipos de filamento que constituem o citoesqueleto, né, o microfilamento de actina não é necessariamente o filamento com a maior resistência a mecânica. Para isso existem os filamentos intermediários, que são os mais resistentes de todos. Então, por isso, as células de um tecido, células epiteliais, né, contam ainda com numerosos desmossomos, que são junções pontuais, tá, que não vão estar restritas a um lugar só da célula, que se distribuem aí por toda a porção lateral, né, dessas células, por assim dizer. Aqui a gente está vendo um desmossomo representado também. E vejam que do lado citoplasmático, ou seja, do lado interno da célula, né, da membrana, há uma estrutura discoide ali, que consiste em um material muito denso, que é denominado a placa de fixação, que está aí representado em vermelho como placa densa de proteínas adaptadoras, tá? Então, vocês podem pensar nessa placa densa de proteínas adaptadoras como uma arruela mesmo. Se tivesse isso aqui fosse um parafuso, né, com uma porca, isso seria a arruela. Uma parte que vai ficar ali fixada do lado de dentro, né, com muitas proteínas que vão promover essa ligação, tá? É bem parecido também com a função das proteínas adaptadoras, que a gente acabou de falar na zônula de adesão, tá? Os filamentos, eles fazem uma espécie de alça, tá vendo? Os filamentos aqui do citoesqueleto em azul, onde eles se prendem nessas placas de fixação e estendem-se de volta para o lado de dentro da célula, do citoplasma, né? O que vai distribuir a força física recebida ali de uma maneira muito melhor. Então, a gente tem, na verdade, uma estrutura muito semelhante às zônulas de adesão, mas que estão distribuídas em toda a superfície lateral da célula e que tem um esquema molecular, uma estrutura molecular que vai permitir com que essas junções recebam
uma quantidade maior ali de força, sem serem arrebentadas, tá? Quem vai fazer a função aqui desses desmossomos são proteínas da família das caderinas também, mas são proteínas caderinas não clássicas, tá? Então, a gente aqui tem um esquema levemente diferente, porque essas proteínas são específicas de desmossomos. E o motivo disso é porque, nesse caso, a gente precisa ligar filamentos intermediários do citoesqueleto, e não os filamentos de actina. Então, a gente precisa usar caderinas diferentes para promover esse tipo de junção aqui, tá? Vamos dar uma olhada nessas imagens, só para vocês verem a placa densa que eu estou falando. Então, toda a parte que fica mais escura, né, um acúmulo grande de proteínas, que é o que a gente está vendo aqui. Essas junções acumulam muito essas proteínas do lado de dentro, formando a placa densa, mas também muitos filamentos, que vocês conseguem ver aí em escuro nessa imagem. Esses fios puxados é bastante concentrado, né, a quantidade de fios que são recrutados aí, de filamentos recrutados para o sítio da junção, tá? Então, se a gente fosse capaz, né, de tirar uma célula ali do tecido só para olhar as membranas dela e ver no entorno, a gente vai encontrar no domínio apical especializações, como as que a gente já falou, né, microvílulos, estereocílios e cílios ou flagelos, dependendo da célula. Nas superfícies laterais, a gente vai encontrar essas junções todas que a gente conversou agora, meio que em ordem, né? Primeiro, a gente tem ali em vermelho uma zônula de oclusão nessas células, que vai manter ali o espaço vedado. Logo abaixo, em amarelo, a gente tem a zônula de adesão, com todas essas proteínas caderinas ali fazendo a junção entre uma célula e outra, a adesão entre uma célula e outra. E distribuídos aí por toda a parede, né, a gente tem os desmossomos que estão aparecendo apontados aí também, e junções comunicantes na parede lateral toda, tá? Dito isso, eu já disse para vocês no início que as células não só fazem junções entre elas, mas também entre a célula e a matriz, a base, né, onde essas células estão fixadas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as junções de adesão que acontecem entre a célula e a matriz extracelular, o material que está do lado de fora, né, que não é entre duas células. Então, tem bastante analogia, é claro, com a junção de adesão que a gente acabou de falar, mas é importante que a gente perceba que a porção que fica imediatamente no entorno de uma célula, né, que é chamada ali de lâmina basal, está representada em amarelo no meu esquema, ela não é uma membrana de uma célula. Então ela não tem como possuir, por exemplo, outras caderinas. Se vocês lembrarem, quando eu falei das zônulas de adesão, eu disse que as caderinas reconhecem outra caderina na célula vizinha. Mas se você precisa fazer uma junção que não é entre duas células, que é entre a célula e o material que está do lado de fora, esse material que está do lado de fora não tem as proteínas caderinas. Então, não tem como a gente fazer esse tipo de junção caderina-caderina. Por isso essas junções acontecem com outra família de proteínas, que são chamadas de integrinas. A lógica de ancoragem é a mesma, só que as integrinas, que vão ficar aqui na membrana, nessa parte basal da célula, vão reconhecer e vão se ligar, né, a proteínas soltas que estão fora da célula, na matriz, e não a outras proteínas de membrana, tá? Então funciona mais ou menos assim. As integrinas, que estão representadas em verde aqui no meu esquema, elas interagem com moléculas da matriz extracelular, inclusive colágeno, laminina, fibronectina. Então, vários elementos que constituem ali o espaço entre as células são reconhecidos pelas integrinas. E do lado de dentro, ela vai reconhecer e vai ligar filamentos do citoesqueleto. E assim, com essas interações, que acabam ficando muito parecidas, né, com as junções entre duas células, mas as integrinas assim vão regular a adesão da célula ao que está no entorno, o movimento da célula nesse entorno aqui, e, é claro, o formato das células também, que vai acabar sendo determinado aí por onde as integrinas as prendem, né? Então, a gente está vendo aqui a integrina representada, né? A gente está vendo na parte de cima, a parte que está em rosa no meu esquema, é o interior da célula. Então, lá de dentro da célula, onde tem os elementos do citoesqueleto, né? E a gente tem a integrina aqui transmembrana, ela está em verde-rosa.
e percebam que ela está ligada a uma proteína lá do lado de fora chamada de laminina. Então ela vai se ligar em uma proteína solta da matriz, só para manter a célula aderida, tá? Bom, outro tipo de junção que acontece entre as células e a matriz extracelular são chamadas de hemidesmossomos. E a gente acabou de falar ainda há pouco dos desmossomos, né, que acontecem entre células vizinhas ligando filamentos intermediários do citoesqueleto. Hemi significa metade, né? Então a gente está aqui falando de um hemidesmossomo, ele vai ter a metade da estrutura de um desmossomo, tá? Eles vão ocorrer em epitélios que precisam de uma adesão muito forte e muito estável ao tecido conjuntivo, como é o caso da pele, né, que é um epitélio aí, a epiderme da pele é um epitélio que está sujeito a muitas forças, né, e precisa resistir a essas forças, estando bem aderido ao tecido de baixo. O nome, então, como eu disse, já sugere, né, que a gente tem aqui só uma célula envolvida, já que a adesão está sendo feita com o meio extracelular e não com uma célula vizinha, e essa junção vai ficar ancorada à rede de filamentos intermediários do citoesqueleto dentro da célula, que é uma característica aí também dos desmossomos, né, se ligar em filamentos intermediários. No entanto, como a gente acabou de falar, quando não tem duas células, né, nunca vai ser possível ter caderinas. Então as adesões aqui vão precisar ser feitas por outras proteínas também da família das integrinas, do mesmo jeito que a adesão que a gente acabou de conversar, tá? Na prática, já dá para imaginar que todos os desmossomos feitos pelas células, eles estão ligados então à rede dos filamentos intermediários do citoesqueleto. Os hemidesmossomos que são feitos entre as células e o meio extracelular também estão ligados a essa mesma rede de filamentos intermediários. Então, na verdade, se a gente pensar que a célula tem tanto desmossomos conectando as células vizinhas, quanto hemidesmossomos conectando essas células todas à base, a gente tem um tecido como um todo, né, ligado aí a essa rede de filamentos super resistentes, tanto com a base quanto com uma com a outra. E isso vai fazer uma coisa meio parecida ali com uma corda bamba, sabe? Um slackline esticado, que vai fazer com que esse tecido possa receber, então, forças mecânicas e resistir a essas forças através de uma ligação, né, que está todo mundo preso ao filamento mais resistente que a gente tem aí, a forças de tensão que podem ser aplicados, tá? A gente está vendo aqui microscopia eletrônica, então mostrando esses elementos, tá? E para finalizar aqui, nós vamos falar finalmente sobre as adesões focais, né? Uma outra modalidade aí de junção de adesão que também envolve as integrinas, mas que nesse caso aqui não são células epiteliais, né? Na verdade a manifestação desse tipo de junção em células que não são do tecido epitelial. Células, por exemplo, do tecido conjuntivo, que têm a capacidade de migrar, vão apresentar também integrinas nas suas membranas, que também vão prender as células aos elementos que estão do lado de fora, né, da matriz extracelular do tecido conjuntivo, bem semelhante ao que a gente viu agora já para todas essas junções de adesão célula-matriz, né? Essas daqui vão fixar do lado de dentro os filamentos de actina, tá? A lâmina basal. E por que a gente está estudando essas daqui separadas, né? As proteínas adaptadoras aqui, que ficam do lado de dentro da célula, então a gente está vendo do lado de dentro da célula aqui na parte de cima desse esquema, vão ancorar as proteínas aos filamentos de actina e não aos filamentos intermediários, como os hemidesmossomos faziam. Os filamentos de actina vão formar feixes paralelos que criam verdadeiras fibras de tensão aqui. E isso ajuda a propulsionar uma célula quando essa junção é feita em um outro ponto da célula mais à frente e desfeita no primeiro ponto. E daí esse nome de adesão focal ou contato focal. Em outras palavras, com esse tipo de junção aqui, usando os filamentos de actina, a gente consegue, com as integrinas, fazer uma junção dessa num ponto da célula, desfazer enquanto a gente está fazendo essa mesma junção num outro ponto da membrana da célula e assim sucessivamente. E por isso, elas vão acontecendo em focos, né? Elas não ficam fixas em um lugar só da membrana.
Para ficar um pouco mais claro, vamos ver essa célula aqui se movendo sobre uma matriz extracelular, que está representada em amarelo aqui, de um tecido qualquer, tá? Os contatos focais, eles são regiões da membrana, então, onde as integrinas estão aderidas à matriz extracelular, do lado extracelular, né? E indiretamente aos filamentos de actina no lado de dentro. Então, na primeira célula aqui, no nosso esquema superior, a gente está vendo 3 desses contatos, né, focais, que estão ali com aqueles tracinhos vermelhos. Ali a célula está presa à matriz naqueles 3 pontos. A grande diferença entre os contatos focais, adesões focais, e as demais junções de adesão é que, como essas células se movem, esse tipo de junção vai se desfazer num ponto e se refazer num outro ponto da membrana, né, mais adiante, permitindo então a mudança de forma e de posição dessas células. Isso vai fazer com que a célula consiga ser então aderida um pouco mais à frente, e isso vai puxar a célula como um todo quando as adesões de trás forem desfeitas. Então por isso é assim que a célula consegue se mover. Olha aqui, agora eu removi a tampa, né, das células para a gente olhar o que está acontecendo dentro, e a gente vê lá os filamentos de actina organizados. A actina está se polimerizando ali na frente, né, aumentando a superfície da célula, e as integrinas que estão aí em azul estão mantendo a célula aderida, mas vão sendo desfeitas e refeitas um pouco mais na frente. Isso vai prendendo a célula pela matriz onde ela está viajando. Isso aqui vai ser especialmente importante em junções, então, que são transitórias, né, e sequenciadas também, junções que têm adesão e migração acopladas ali. Por exemplo, quando vocês estudarem imunologia, e vocês verão que as células imunes do sangue, como os leucócitos, né, representado ali em cima num vaso sanguíneo, elas vão migrar para um local do seu corpo aonde a gente tem uma inflamação ocorrendo, né, uma infecção ocorrendo, por exemplo. E aí, elas vão precisar atuar através da expressão de uma família de proteínas chamada selectina, as selectinas, a família das selectinas, né, que vão, na verdade, tornar possível essas adesões transitórias. Então, primeiro, uma célula que está correndo ali na corrente sanguínea, ela está em alta velocidade, e aí ela começa a encostar na parede do vaso sanguíneo, que no local aonde tem uma infecção, uma inflamação ocorrendo, ele vai expressar essas proteínas selectinas. Então, a célula que está rolando, ela vai ter a integrina na sua membrana, e a parede do vaso sanguíneo vai expressar essa selectina. E com isso, a gente vai, na verdade, fazer com que, primeiro, a célula que está rolando diminua sua velocidade, vai passando mais devagar ali, esbarrando na parede do vaso, né, do vaso sanguíneo, para permitir que as integrinas consigam então se ligar aos elementos dessa célula da parede do vaso e finalmente migrar para o sítio aonde tem então a necessidade daquela célula estar migrando, né? Nessa imagem aqui de microscopia de fluorescência, a gente está vendo em vermelho as regiões em que as proteínas estão sendo fosforiladas, elas estão sendo ativadas para empurrarem a célula para frente, né? Então vocês vejam ali uma célula com uma tração, né, que está andando. Aqui mais uma visualização desse mesmo processo. Aqui a célula foi cultivada, ela foi posta em cima de uma superfície que tem vários cilindros desse aqui, como está representado na minha figura A. Cilindros que são flexíveis. E quando a célula vai migrar, então, em cima desses cilindros, como ela tem que fazer essa força de tração, esses cilindros se curvam, né? Então a gente consegue ver isso de uma maneira amplificada aqui, né? Onde estão os cilindros se curvando ali para a célula migrar, tá? Bom, falamos de todos esses tipos de junção, né? Aqui tem uma tabela que eu vou passar para vocês, resumindo também os elementos que a gente conversou. Então, as junções de ancoragem ou de adesão, as junções que acontecem entre duas células, né? Podem ser junções da zônula de adesão, que vai acontecer com caderinas clássicas, que do lado de dentro ligam filamentos de actina, ou podem ser do tipo desmossomo, em que caderinas não clássicas vão se ligar a filamentos intermediários do citoesqueleto. Enquanto que para as relações, né, célula-matriz, a gente tem aí junções células-matriz que são ligadas pela
a actina dentro, né, da célula vão se ancorar aos filamentos de actina, e isso vai ser feito por proteínas transmembrana da família das integrinas. E finalmente, os M-desmossomos, que vão ser mediados por um tipo específico de integrina, mas que vão ligar aos filamentos intermediários do citoesqueleto dessa célula, tá? E é isso, então a gente vai botar aqui como selo na junção de adesão uma fita adesiva para vocês se lembrarem o motivo pelo qual a gente tem esse nome, né, e qual é a propriedade que esse tipo de junção confere, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.